Quantas memórias de fracasso você guarda aí dentro da tua mente? Coisas que você lembra, coisas que você não lembra conscientemente, mas que estão aí guardadas. E que hoje isso se tornou uma barreira tão grande que você se coloca, né? Coloca ao teu redor, que te impede de tentar começar, tentar fazer várias coisas na tua vida. Sejam elas de que âmbito sejam, seja um negócio, seja um trabalho, seja um relacionamento. Né? O que está guardado aí dentro que você muitas vezes nem imagina, né? Mas que hoje te impedem de começar, de se permitir fazer algo novo na tua vida. Coisas que você já tentou fazer enquanto adulto, um negócio que você tentou fazer e que não deu certo. E hoje você nem se permite, se começar de novo. Mas fica remoendo aí no fundinho da tua cabeça, poxa, mas e se desse certo, como é que seria? Poxa, ia ser tão legal se aquilo ali acontecesse, cara, ia ser assim, assim. Então existe todo um desejo dentro de você para isso, mas a barreira que você olha é muito maior. E aí você não se permite nem ao menos olhar para isso. E olhar da seguinte forma até, poxa, o que foi que aconteceu naquele momento, naquilo que eu tentei que não deu certo? Que energia se requeria ali para que aquilo desse certo e que de alguma forma não deu? Porque eu não tinha nem consciência da energia que se requeria daquilo ali. Eu fui mais numa empolgação, numa emoção fazer aquilo. Por exemplo, eu quero abrir uma panificadora, mas eu não paro para pensar que energia se requer de mim para eu abrir uma panificadora. Eu não dimensiono que eu vou precisar acordar todos os dias às 3 horas da manhã para que alguém abra a panificadora, para que aquilo tudo que quando a gente chega numa panificadora às 7 horas da manhã já está pronto, em alguns lugares até antes, né? Quem mora em São Paulo, né, tem vendo muitos lugares que nem param em São Paulo. Então, o que se requer de energia para mim para ter um tipo de negócio desse? Puxa, eu não estava preparada para aquilo que tudo que se requeria. Então, talvez hoje eu possa olhar para um outro tipo de negócio, ou eu precise de outros mecanismos para que esse negócio funcione. Não, o meu fracasso foi tão grande de ter vivido aquilo que nem sequer eu paro para pensar nisso. Por exemplo, eu comecei um relacionamento, eu namorava 20 anos, e aí eu fui casar. E por mais que isso seja louco, alguém fale pra mim, Lisandra, isso não existe, as pessoas são maduras, elas não vão entrar no relacionamento achando que tudo é um mar de rosas e que as coisas caem do céu. Não, sim, isso acontece. Acontece. As pessoas não dimensionam a energia a ser empregada naquilo, e quando você para muitas vezes para perguntar o que iniciou toda essa desavença, às vezes foram coisas bem pequenas, tá? Que eu não dimensionei. Por exemplo, eu estava na minha casa, eu fazia comida a hora que eu queria, eu lavava roupa quando eu estava afim, e agora precisa de uma outra rotina, precisa fazer comida todo dia, precisa, independente se é o homem ou se é a mulher, mas precisa se ter algumas rotinas que eu não imaginava que fosse, às vezes, tão intensa ou tão desgastante, ou às vezes tem filhos e aí eu não imagino que vai ter uma rotina tão desgastante assim com filhos e acabo me desestruturando, virando uma guerra eterna dentro daquela casa por conta disso, porque eu desejei entrar em algo que eu nem dimensionei a energia que se requeria daquilo. E algumas pessoas assumem isso como um grande fracasso. Puxa, eu fracassei em ter um relacionamento, então agora eu não quero nem pensar em ter um relacionamento novamente. E eu não me permito viver isso, porque eu não sirvo para isso. E aí eu entro no, não, isso não é pra mim, não, eu não sirvo pra isso, não, isso é pra outras pessoas, não é pra mim. Eu já coloquei ali uma imensa barreira, sem nem ao menos olhar para aquilo e falar, puxa, mas e se
a minha preparação fosse outra, e se eu também tivesse com outra pessoa que não tivesse encarando isso como uma coisa, uma brincadeira, né? Por exemplo, a gente às vezes fala assim, ai, vamos abrir uma coisa comigo, poxa, nós somos tão amigos, você é tão legal, a gente se dá tão bem junto, a gente é amigo desde a infância, ai, vamos abrir um negócio junto que a gente vai trabalhar o dia inteiro junto, a gente vai conversar, vai ser super legal. E abre-se uma coisa numa emoção, muitas vezes tão juvenil, e que não se verifica se realmente as duas pessoas estão dispostas a colocar a sua energia verdadeiramente naquilo. E aí, a coisa muitas vezes desanda. E desanda, só que muitas pessoas entendem isso como um fracasso enorme. Puxa, eu estava fazendo aquilo com aquela pessoa que é a minha melhor amiga e não deu certo, então não vai dar certo com mais ninguém. Mas verdade que seu grande amigo, ele era uma pessoa que realmente estava apostando todas as suas fichas num negócio, ou era só, não, porque o meu grande amigo me chamou para fazer aquilo. E a coisa não deu certo porque realmente a afinidade dos dois não era a mesma. Então, estas são umas das questões que a gente vê como fracassos e que são barreiras enormes hoje para serem eu preciso transpor isso, eu preciso passar por isso. Mas existem outras questões que são firmadas no inconsciente nosso como fracassos, que são coisas que a gente ouve lá na infância muitas vezes e que ficam registradas lá no nosso inconsciente, do tipo: você ouviu alguma vez algum adulto falando pra você assim, nem pra isso você serve? Nossa, eu te dei uma coisa tão simples pra fazer e nem isso você consegue? Ai, você não serve pra fazer nada. Ai, pra fazer isso desse jeito nem precisa fazer, porque você só faz tudo mal feito. Né? Você já ouviu alguma dessas frases? E aí você, naquele momento, talvez só fosse algo de criança. Talvez só fosse uma criança que tivesse na disposição de querer brincar e não de fazer uma coisa séria. Mas o adulto te impôs aquilo. Você não serve para nada, você não serve nem para isso. Isso é uma coisa tão simples. Se para isso você não serve, quando você crescer, você vai ser o quê? Se uma coisa tão simples você não consegue fazer. Mas às vezes foi só uma forma do adulto de repreender. Em nenhum momento aqui eu quero entrar no julgamento de se é certo ou não, como falar, porque nós, enquanto adultos, quantas vezes também já falamos isso? Porque era a consciência que nós tínhamos, né? Era a forma da gente alertar uma jovem ou de chamar a atenção de uma jovem, sem nem ao menos pensar na consequência. Quantas vezes eu, que tenho 2 filhos, falei de uma dessas formas com os meus filhos. E hoje eu penso que, puxa, talvez não seria melhor eu falar, olha, não dá para fazer com mais atenção? Será que se você fizer com mais atenção não vai sair melhor isso? Olha, dá para fazer de outra forma? Com realmente empenhado em fazer melhor? Olha, acho que você consegue fazer melhor se você quiser, se você se dedicar a isso. Poxa, agora é hora de fazer isso e não de pensar em outra coisa. Então, vamos fazer isso direito para isso sair bem legal e aí você depois pensa em outra coisa. E eu sei que não é fácil. Não é fácil a gente falar isso, principalmente se a gente está precisando realmente daquela ajuda e a gente está agitado e nervoso e com várias outras tarefas e várias outras coisas para fazer. Mas ter essa consciência de que talvez uma fala que algumas vezes eu ouvi na minha infância, hoje me traz algumas consequências de eu não vou nem começar porque eu não sirvo para nada. Não, eu não vou nem começar porque eu faço tudo mal feito. Não, eu não vou nem tentar fazer isso porque, comigo nunca dá certo. Não, sempre vai dar errado. Para mim, isso não vai dar certo porque eu já me enxergo como um fracassado. Então, coisas grandiosas, coisas que demandam muito, coisas que vão requerer muita atenção ou muita dedicação, ou
alguma coisa nesse sentido, eu já nem começo, eu já nem me dedico, eu já nem tento, porque vai requerer muito de mim. Não, isso não é para mim. Porque eu ouvi tanto na minha infância que isso não era para mim, e às vezes pode ser do pai, às vezes pode ser da mãe, às vezes pode ser de um professor, às vezes pode ser de um vizinho, às vezes pode ser de algum adulto qualquer que passou por você na sua vida e que falou aquilo para você e te taxou daquilo. E aquilo, de alguma forma, tá guardadinho lá, em alguma gavetinha da tua mente. E essas são algumas barreiras que a gente trabalha. Existem várias formas e existem vários mecanismos que você pode trabalhar isso no teu dia a dia. Existem diversas coisas hoje em dia que estão disponíveis a isso, né? Tanto as coisas mais tradicionais, como a psicoterapia, quanto outras terapias, né? Eu trabalho com algo que a gente não chama de terapia, a gente chama de ferramenta, que são as de Access Consciousness. A gente trabalha destruindo, descriando esses padrões, essas barreiras, esses pontos de vistas que a gente fixa na nossa mente, no nosso inconsciente e que impede a gente de progredir, impede a gente de dar o próximo passo, impede a gente de ir além. E eu tenho a imensa felicidade de poder ver isso na minha vida, primeiro na minha vida. Fazer um vídeo aqui, a primeira vez que eu fiz, uau, eu demorei tanto, protelei tanto para fazer, porque era uma barreira de, o que vão falar, como é que vão me julgar, o que as pessoas vão ver, porque era isso que eu tinha muito presente em mim. Tem sempre alguém te vendo, tem sempre alguém te olhando, tem sempre alguém te julgando. Você tem que cuidar com o que você fala, você tem que cuidar com o que você faz, você tem que cuidar porque tem olhinhos te vendo por toda parte. Isso foi o que foi muito falado e batido para mim na minha infância. Então isso era uma barreira enorme para mim. E eu, usando essas ferramentas, consegui transpor muito isso. E eu pude ver a beleza de muitas pessoas poderem também vencer muitas barreiras que se colocaram na vida delas com as ferramentas de Access Consciousness. Mas o importante é, hoje, você identifica essas barreiras? Hoje, quais são as barreiras que você já se identificou só de eu estar falando algumas coisas aqui? Hoje, você pode fazer escolhas diferentes. Barreiras não estão aí para te paralisar. Barreiras estão aí para serem destruídas, descriadas, para que você possa continuar na sua caminhada, se expandindo, evoluindo e crescendo e alcançando o que mais é possível que está disponível para você. Então, hoje, o que você se identificou? Hoje, o que você pode olhar e ressignificar e ver, nossa, realmente eu sou um fracasso daquilo que eu ouvia na minha infância? Realmente, como eu disse no meu caso, tem olhinhos me vendo em todos os lugares? E se tem olhinhos me vendo em todos os lugares, esses olhinhos vão me impedir de que eu seja eu mesmo? De que eu possa fazer aquilo que me traz alegria, que me traz diversão, que me traz expansão? Então, identificar isso e ressignificar isso é um dos passos, é um primeiro passo que você pode escolher hoje. E a partir daí, vários outros passos podem ser dados. Mas, a começar hoje, o que você pode escolher? Beijos!